E a nossa jornada para conhecer a equação mais famosa do mundo chega ao seu final. Chegou a hora da gente reunir todos os termos que viemos estudando nos últimos episódios e entender como eles se juntam para formar E igual a mc ao quadrado. Também é hora de conhecermos mais sobre o genial homem que revolucionou a ciência com essa descoberta. Apertem os cintos uma última vez nessa nossa viagem ao reino da física e vamos juntos ao series finale. Fala galera, é com imensa satisfação que eu encontro vocês aqui mais uma vez para o quarto e último episódio da nossa série sobre E igual a mc ao quadrado. Foi uma longa jornada, mas agora a gente vai amarrar todos os conceitos que a gente veio estudando nos outros episódios e entender por que essa fórmula foi tão revolucionária para a ciência. Mas antes disso, eu vou cumprir rapidamente uma promessa que eu fiz aqui e falar mais sobre esse livro. Bom, na realidade a série bebeu de várias fontes, mas ela foi principalmente baseada nos primeiros capítulos do livro E mc ao quadrado, a equação que mudou o mundo e o que ela significa, do David Bodenis. O Bodenis escreveu outros livros que eu ainda não li, mas se forem iguais a esse aqui, são ótimos, porque o cara é um escritor de mão cheia, tá? É uma obra fascinante, muito instrutiva, escrita numa linguagem muito simples, que até alguém que não é físico, como eu, é capaz de entender. Sem contar que é uma leitura cativante, daquelas que não dá vontade de parar de ler. Bom, essa edição que eu tenho aqui foi lançada em 2004 pela Ediouro e, bom, eu tenho muito carinho por ela e não empresto para ninguém. Até porque eu não consigo mais encontrar esse livro para vender. Então, se você quiser comprá-lo, e eu recomendo fortemente que você compre, entre em contato com a Ediouro e peça para ela fazer uma nova tiragem. E um dos motivos que eu recomendo que vocês leiam é que eu falei só de uma parte aqui do começo do livro, que não deve representar 20% dele. Então, bom, leiam que vocês vão aprender muito mais sobre MC e sobre física. Ah, e mais uma coisinha aqui. Eu queria agradecer ao meu grande amigo Marcelo dos Santos, mestre em física pelo FRJ, que fez a revisão técnica dos textos da série e impediu que eu falasse muita groselha aqui. Se algum erro, no entanto, passou, a culpa é toda minha, ok? Bom, recados dados e vamos lá. Nos episódios anteriores, descobrimos, através dos estudos de Michael Faraday e de Antoine Lavoisier, que a quantidade total de energia e de massa no nosso universo é constante. Também já sabemos que em cada pedacinho de matéria do nosso universo existe uma quantidade enorme de energia, latente, inquieta, pronta para ser liberada. Essa descoberta foi obra da genialidade de Albert Einstein, que também foi capaz de nos dizer como calcular quanta energia existia na matéria e vice-versa. Para isso, ele utilizou-se dos estudos de Oliver e James Clerk Maxwell, que estudaram respectivamente a velocidade e a natureza da luz, e descobriu que era nos estudos sobre a luz que jazia o segredo dessa conversão. Isso ocorreu a ele em um momento muito prolífico da sua vida, quando ele revolucionou a ciência com uma avalanche de descobertas científicas. E a inspiração referente às questões envolvendo a luz deram origem àquela que talvez seja a mais famosa de todas as suas descobertas: a percepção de que o tempo não se comporta da forma como se imaginava. Com vocês, a relatividade. Verdade seja dita, a teoria da relatividade não foi uma coisa que apareceu na cabeça de uma pessoa de uma hora para outra, como uma revelação. Ela veio sendo construída ao longo de toda a história da ciência e da filosofia como consequência do estudo e da compreensão progressiva de certos fenômenos. A história da relatividade começou em 1632, quando o extraordinário Galileu Galilei, sempre ele, percebeu que o observador que estivesse em movimento em relação a outra pessoa não seria capaz de determinar se era ele que estaria em repouso enquanto o outro se movia ou o contrário. Nem podia sequer saber se ambos estavam se movendo ao mesmo tempo. Isso porque nenhum observador, independente do seu referencial, é capaz de distinguir entre movimento ou repouso absolutos. Ele exemplificou muito bem esse conceito com aquele experimento mental envolvendo pessoas e objetos no interior de um navio, do qual falamos no episódio anterior. Esse então era o princípio da relatividade, formulado por Galileu, que determinava que todas as leis da mecânica e do movimento eram as mesmas para todos os sistemas de referência com velocidade constante. Com isso, não existia mais o conceito de movimento absoluto, apenas o de movimento relativo, de um observador em relação ao outro. Ou seja, não podemos detectar o movimento de um corpo a menos que o comparemos a um referencial externo. Até que séculos depois, James Clerk Maxwell, conforme já vimos, descobriu que a luz tinha uma natureza ondulatória que se movia a 300 mil km por hora. E aí surgiu um problema.
As leis do eletromagnetismo ainda não eram conhecidas na época de Galileu. Então, o seu conceito de relatividade só se aplicava à área da mecânica clássica, que estuda basicamente os fatores envolvidos no movimento dos corpos. E o magnetismo simplesmente parecia não respeitar esse princípio da relatividade. As equações de Maxwell não eram as mesmas em todos os referenciais. E embora a relatividade galileana fosse consistente com a mecânica newtoniana, ela conflitava com a teoria eletromagnética. Esse era um dilema para todos os físicos daquela época. Como resolver o impasse? Entre os vários cientistas que se debruçaram sobre esse assunto, a gente pode destacar os célebres Henri Poincaré e o Hendrik Lorentz. Poincaré fez diversos estudos sobre a natureza da luz e sobre as ondas eletromagnéticas, chegando mesmo a antecipar alguns pontos que Einstein iria também concluir anos depois. Lorentz, por sua vez, desenvolveu um conjunto de cálculos, as transformações de Lorentz, que foram fundamentais para os estudos de Einstein anos depois. Mas nenhum deles conseguiu solucionar o mistério. Agora entenda, os homens que se depararam com esse problema eram gênios, estudiosos, dedicados e realizadores de grandes feitos intelectuais. Uma questão que eles não conseguissem resolver deveria ser um enigma dificílimo, um problema de magnitude realmente excepcional. E para resolvê-lo, deveria surgir alguém de genialidade também excepcional. Albert Einstein nasceu às 11h30 da manhã de 14 de março de 1879, na Alemanha. E por muito pouco não foi batizado como Abraham. Filho mais velho de um engenheiro e vendedor alemão e de uma dona de casa judia, ele demorou tanto tempo a aprender a falar que seus pais consultaram um médico. Ele teve um desenvolvimento tão lento nos seus primeiros anos que alguns o rotularam como estúpido e quase retardado. Ele sempre foi um rebelde. E esse desprezo que ele tinha pela autoridade já rendeu problemas para ele quando ainda era criança. Einstein chegou a ser expulso da sala de aula por um professor e o outro disse que ele não seria grande coisa na vida. Porém, essa característica da sua personalidade fazia dele um questionador nato. E isso seria crucial para sua carreira mais tarde. Olha, é justo observar que muito do que Einstein se tornou se deve aos seus pais. Uma vez, por exemplo, ele estava acamado e o pai dele deu uma bússola de presente para ele. O garoto ficou maravilhado com o fato da agulha se mover sozinha. Aquilo atiçava sua curiosidade infantil. Einstein mais tarde lembraria o quanto essa experiência o influenciou. Algo muito escondido deveria estar por trás das coisas. Da sua mãe, uma pianista talentosa, Einstein ganhou um violino. Eles tocavam Mozart juntos longamente. Mesmo quando adulto, ele tocava violino quando ele se deparava com um problema complexo. E há relatos de inspirações que surgiram mesmo no momento que ele estava tocando o instrumento. Bom, a lenda diz que Einstein era um péssimo aluno. E isso não é verdade, tá? Ele era um bom aluno, pelo menos em matemática e física. A questão é que a rebeldia dele lhe rendeu muitos atritos com os professores e várias dores de cabeça. Quando Einstein tinha 16 anos, ele teve um desentendimento com um professor chamado Heinrich Weber. Ele se aborreceu ao perceber que o professor desdenhava dos seus experimentos mentais e que o professor desprezava totalmente as equações de Maxwell. Por causa disso, ele não tratava o professor com a deferência que o protocolo exigia. E por ressentimento, mais tarde, o Weber ia se vingar dele, conforme a gente já vai ver. E foi nessa época que Einstein começou a se perguntar: o que aconteceria se ele viajasse no raio de luz? Esse problema ainda ia atormentá-lo por mais uma década. E foi também nessa época que ele conheceu Mileva Maric. Mileva era uma sérvia matemática talentosa e a única mulher no setor em que Einstein estudava. O jovem físico foi seduzido pela sua inteligência e juntos compartilhavam da paixão pela física e matemática. Eles começariam ali um romance que 7 anos depois terminaria em casamento. Einstein se formou em 1900 e começou a sua busca por um emprego. Uma longa busca, para falar a verdade. Ele surpreendentemente não conseguiu uma posição acadêmica. Não era por falta de interesse, mas Einstein precisava de referências dos seus antigos professores. E eles lembravam bem da descompostura do Einstein. Um deles era o professor Weber. Lembram dele? Bom, Weber tinha tanta mágoa do Einstein que se recusava a contratá-lo. Contratava desconhecidos, mas não contratava ele. E chegou mesmo a se recusar a fazer uma carta de recomendação. Einstein já até escrevia artigos acadêmicos, mas já amargava o desemprego há tempos. Até que ele conseguiu um emprego por intermédio de um amigo, em um escritório de registro de patentes em Berna, na Suíça. O trabalho era tremendamente burocrático, mas sabe que isso foi bom para ele? Einstein teve horas e horas para pensar e para mudar a história da física.
Depois de 10 anos remoendo aquela ideia de uma viagem em um raio de luz, Einstein se via em frente a um paradoxo. Se ele acompanhasse esse raio na velocidade dele, Einstein o veria como um campo magnético em repouso, mas oscilante. E baseado nas equações de Maxwell, Einstein sabia que isso era impossível. A gente também sabe, porque a gente falou disso no episódio anterior. Segundo ele mesmo disse mais tarde, esse problema enervava tanto ele que ele era cometido de vários conflitos nervosos. Ele se comunicava via correspondência com Mileva antes de se casar, explicando o problema. E depois que se casaram, também falava com ela sobre o assunto. Ele queria uma solução para aquilo. Até que em 1905, um ano que seria conhecido como seu Annus Mirabilis por causa das várias revoluções científicas que Einstein produziu num período de poucos meses, ele resolveu o problema. E foi com aquela grande sacada da qual a gente falou no episódio anterior, quando ele descobriu que a velocidade da luz era invariante para qualquer observador, não importa se ele tivesse parado ou em movimento, nem mesmo com a sua velocidade. Ele chamou essa sua proposição de postulado da luz, e era surpreendentemente simples de se entender, embora difícil de acreditar. Mas todos os cálculos e experimentos demonstravam que era verdade. No capítulo anterior eu falei mais sobre esse ponto, confiram lá se você ainda não assistiu. Mas Einstein não parou por aí. Ele teve um outro insight, na verdade pensado um pouco antes do postulado da luz, que pavimentou o caminho para uma das maiores inspirações da história da ciência. Como já vimos, Galileu determinou que as leis da física deveriam ser iguais em qualquer referencial inercial, ou seja, qualquer referencial que não sofra aceleração. Em outras palavras, elas vão ser sempre as mesmas para os objetos em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Mas isso parecia não valer para o eletromagnetismo, cujas leis pareciam variar de um referencial para o outro. Mas aí, também em 1905, Einstein percebeu que aquilo não fazia nenhum sentido. Ele impôs que todas as leis da física, incluindo aquelas descobertas por Maxwell, são sempre as mesmas, independentes do sistema inercial de referência. Em termos mais simples, não importa se você está sentado no seu sofá, em repouso em relação à Terra, ou dentro de uma nave espacial viajando em movimento uniforme em alta velocidade, as leis da física, incluindo aquelas referentes ao eletromagnetismo, serão sempre as mesmas. Esse foi o seu inovador princípio da relatividade, que juntamente com o postulado da luz já seriam suficientes para escrever o nome de Einstein na história da ciência. Mas ele não parou por aí. Havia um problema ainda, aparentemente sem solução. Seus dois postulados pareciam ser incompatíveis entre si. Se a velocidade da luz é sempre a mesma, não importa o referencial, e as leis da natureza são as mesmas, não importa qual seja o referencial inercial, há um problema tremendo. E para explicá-lo, Einstein usou o seguinte experimento mental. Se um raio de luz é emitido ao longo do trilho de um trem, o homem que esteja parado em uma estação vai ver a luz passando em uma determinada velocidade. Porém, se tiver um trem andando em velocidade uniforme, no mesmo sentido para onde vai o raio de luz, uma mulher que estiver sentada na janela do trem perceberia esse raio viajando em outra velocidade mais baixa. Mas sabemos que a velocidade da luz não muda, não importa o referencial do observador. De acordo com o postulado da luz, tanto o homem parado quanto a mulher em movimento calculariam a mesma velocidade para o raio de luz. E o princípio da relatividade implica que as leis da natureza operam exatamente da mesma forma na estação ou no vagão em movimento. Como é possível então que um observador parado e outro em movimento calculem a mesma velocidade para o raio de luz? Isso não faz qualquer sentido. Einstein não conseguia achar a solução para o problema e chegou mesmo a pensar em abandonar um dos seus dois postulados. Foi então que ele deu um dos saltos imaginativos mais sensacionais da história da ciência. E esse passo ele deu, por sinal, enquanto caminhava com seu amigo de longa data, Michel Besson. Era um belo dia em Berna e Einstein estava desabafando mais uma vez com um amigo sobre aquele problema atormentador. Chegou mesmo a dizer em algum momento que estava pensando em abandonar aquilo tudo. Mas conforme o papo foi rolando, Einstein foi atingido pela maior inspiração da sua vida. Ele havia encontrado a solução e ela era espantosa. Obrigado, resolvi completamente o problema, ele falou para Besson. E a solução estava no conceito de tempo. Ele não é de forma alguma absoluto. O tempo depende do referencial. Ele passa mais lentamente para um corpo em movimento do que para um corpo parado. Em outras palavras, quanto mais rápido se mover um observador, mais lentamente o tempo passará para ele. Vejamos o caso do experimento mental do trem.
Sabemos que a velocidade da luz não varia, então a velocidade de um raio ao longo dos trilhos tem que ser a mesma, tanto para a mulher, no trem em movimento, quanto para o homem parado na estação. Como é que isso é possível? Simples. A velocidade de um corpo é calculada em função da distância que ele percorre em determinado tempo. Se a distância e a velocidade são as mesmas, o que sobrou para variar? O bendito tempo! É ele que aumenta para a mulher em movimento. E por isso a velocidade da luz não varia para ela, apesar dela estar se movendo em relação ao homem na estação. O tempo para ela passa mais lentamente que para o homem. Por isso eles podem ver o raio de luz passar com a mesma velocidade. E isso ocorre o tempo todo. O tempo sempre passa mais lentamente para alguém em movimento do que para alguém parado. A gente só não consegue perceber isso no dia a dia porque viajamos a velocidades baixíssimas. Mas mesmo em aviões que viajam em frações ínfimas da velocidade da luz, experiências com relógios atômicos mostram que o tempo passa mais lentamente a bordo deles do que para quem está em terra. Essa é a teoria da relatividade, uma brilhante descoberta de que espaço e tempo estão profundamente entrelaçados. Isso pode parecer estranho para o nosso senso comum, mas já foi amplamente testado e comprovado. Quando Einstein publicou essa descoberta, ele foi quase que totalmente ignorado pela comunidade científica da época e ele ficou bastante desapontado. Mas uma descoberta dessa não fica por tanto tempo oculta. A sua estonteante explosão de criatividade em 1905 logo seria reconhecida. Físicos de toda a Europa começaram a conhecer e a se interessar pelas suas descobertas. E a teoria da relatividade era a grande estrela. Einstein se tornou o cientista mais famoso do mundo. E em 1916 revolucionaria a ciência mais uma vez. Ele publicou uma variação da teoria que envolvia também questões relativas aos campos gravitacionais, demonstrando que a matéria pode curvar o espaço e o tempo ao seu redor. Ele chamou essa sua nova teoria de relatividade geral, e quanto à mais antiga, de 1905, passou a ser conhecida então como relatividade restrita ou relatividade especial, já que trata apenas de sistemas de movimento retilíneo uniforme, enquanto a relatividade geral trata de sistemas acelerados. Foge do nosso escopo aqui falar sobre essa outra teoria, mas ela é tão importante quanto a primeira e implicou profundas mudanças no nosso conceito de espaço-tempo. Einstein ainda precisaria lutar em muitas discussões acadêmicas para provar que estava certo. Sua teoria foi ganhando espaço e credibilidade, mas apenas em 1919, uma experiência feita por cientistas ingleses que examinaram o eclipse, vejam só, a partir da cidade brasileira de Sobral, no Ceará, puderam provar conclusivamente que o cientista alemão estava certo com relação aos efeitos gravitacionais. A relatividade geral estava correta, consequentemente a especial também. Não há hoje, no cenário científico, dúvidas acerca da validade da teoria da relatividade. De fato, muito da tecnologia que nós temos hoje em dia só foi possível graças a essa descoberta. Nossa tecnologia espacial, incluindo aí o GPS, precisa levar em consideração essa dilatação temporal para funcionar. E pensar que tudo começou com uma ideia bem maluca de um nerd que queria viajar num raio de luz. E agora você deve estar dizendo: ok, Davi, muito bacana essa história aí da teoria da relatividade, mas essa série é sobre uma equação. Onde ela se encaixa nessa história toda? O que raios isso tem a ver com a relação entre energia e massa? Bom, se você assistiu a todos os episódios até agora, já deve saber que energia é igual a massa. Ou seja, energia e massa são manifestações distintas da mesma coisa. Energia pode ser convertida em matéria e matéria pode ser convertida em energia. Isso ocorreu a Einstein em setembro de 1905. Em uma carta a um amigo, ele escreveu que lhe ocorreu que havia uma consequência adicional ao seu artigo da relatividade. Segundo suas próprias palavras, a massa de um corpo é a medida da sua quantidade de energia. E já falamos também que o fator de conversão entre massa e energia é um múltiplo de C, ou seja, 300 mil km por segundo. Sabemos que essa é a velocidade da luz. Mas por que esse número é usado na equação? Muito simples. Energia pura é radiação eletromagnética, luz, raio-x ou outra onda qualquer, que sempre se move à velocidade da luz. Então, se um corpo perde massa emitindo energia em forma de radiação, ela estará, por definição, se movendo à velocidade da luz. O total de energia emitida, então, é determinado em função dessa velocidade. O que Einstein vislumbrou é que C era o fator de conversão natural entre massa e energia, a ponte que conectava esses dois grandes reinos. E por que ao quadrado?
Por que o fator não é apenas a própria velocidade da luz ou ao seu cubo ou outra potência qualquer? Isso se deve a outra realidade física do nosso mundo. A energia necessária para acelerar ou desacelerar um corpo sempre será proporcional ao quadrado da velocidade inicial. Se você fizer uma experiência, que já foi realizada várias vezes na história da ciência, que consiste em atirar esferas de metal em um piso de argila mole, vai perceber que uma esfera atirada com o dobro da velocidade não penetrará apenas 2 vezes mais fundo, e sim 4. Se arremessar a outra com o triplo da velocidade, vai penetrar 9 vezes a distância para dentro da argila. Uma rocha atirada a 100 km por hora, por exemplo, carrega uma energia cinética proporcional à sua massa multiplicada por 100 ao quadrado. E como o fator de conversão entre massa e energia é a velocidade da luz, não surpreende que os cálculos de Einstein demonstrassem que a quantidade de energia liberada pela matéria emitindo radiação é proporcional ao quadrado dessa velocidade. Nas palavras do próprio gênio, se um corpo emite a energia L em forma de radiação, sua massa decresce na proporção L sobre V ao quadrado. Podemos escrever então que M é igual a L sobre V ao quadrado, ou L igual a mv ao quadrado. Einstein depois substituiria a letra L pela letra E e a letra V pela letra C. E assim nasceu a fórmula mais famosa do mundo. Agora, a velocidade da luz, cerca de 300 milhões de metros por segundo, já é um número gigantesco. Elevado ao quadrado, chegamos ao impressionante número próximo de quase 90 quatrilhões. Esse enorme fator de conversão mostra quanta energia existe na matéria. O único grama de matéria, mais ou menos o equivalente a uma nota de dinheiro, é capaz de gerar 25 milhões de quilowatts-hora. Para entender o poder disso, basta dizer que o único quilo de massa poderia alimentar a cidade de Nova York por um dia inteiro. Um pouco mais de 700 quilos poderiam gerar energia elétrica para o consumo humano em todo o planeta Terra por um ano. E a cada segundo, o Sol queima uma pirâmide de Gizé inteira de matéria em suas reações nucleares. É para essa proporção absurda que todo o raciocínio de Einstein retorna. E também daí ele chega à curiosa conclusão que nenhum corpo com massa pode ultrapassar ou sequer atingir a velocidade da luz. Vejamos alguns bons motivos para isso não acontecer, utilizando um exemplo. Imagine que um super-ônibus espacial esteja viajando a uma velocidade altíssima e acelerando, tentando atingir a velocidade da luz. Para acelerar, essa nave precisa queimar combustível, transformando-o em energia. Em outras palavras, para aumentar de velocidade, ela precisará queimar cada vez mais combustível. Ocorre que, para a infelicidade do piloto da nave, conforme ela se aproxima da velocidade da luz, o gasto energético torna-se cada vez maior, atingindo níveis absurdos. Chegará um momento em que não haverá energia suficiente no universo para ele poder acelerar mais. O gasto energético para chegar à velocidade da luz tende ao infinito. Se isso não é suficiente, tem ainda um outro fator limitante: o comportamento do tempo na relatividade. Ele transcorre mais lentamente conforme a velocidade vai aumentando, lembra? Pois então, conforme a nave fosse se aproximando da velocidade da luz, o tempo iria andando cada vez mais devagar. Mais devagar. Infinitamente devagar. De fato, o tempo pararia completamente para o nosso infeliz piloto da nave espacial. E tem mais. Uma consequência adicional da relatividade, da qual ainda não falamos aqui, é que o comprimento dos corpos diminui no sentido do movimento conforme eles aumentam de velocidade. Em velocidades próximas da luz, esse comprimento se aproximaria de zero. Um quarto motivo pelo qual nosso super-ônibus não poderia atingir a velocidade da luz não é ponto pacífico entre todos os físicos, tá? Mas muitos defendem que a massa também aumenta em função da velocidade. Sendo assim, nosso ônibus espacial teria massa infinita quando atingisse a velocidade da luz, o que não é possível. Assim, a velocidade da luz se mostra um limite intransponível, mesmo para um intrépido piloto de uma poderosa nave espacial. Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. Não por causa da teoria da relatividade, porque ela ainda era alvo de controvérsia na época, mas por causa das suas descobertas com relação ao efeito fotoelétrico. Ele teve 3 filhos com Mileva, de quem acabou se separando.
Casou-se então com sua prima Elsa. E em 1933, durante uma visita aos Estados Unidos, ele resolveu não voltar para a Alemanha. Isso porque ele era judeu e o nazismo estava em ascensão no seu país de origem. Em 1939, Einstein, que já era uma celebridade, ficou sabendo que a Alemanha tinha planos para construir uma arma de destruição em massa. Aplicando suas descobertas de que uma quantidade estupenda de energia pode ser retirada de um pouco de matéria, os alemães tentavam obter energia do urânio, cujas características permitiriam uma deflagração de uma reação em cadeia em nível molecular, uma bomba. Einstein escreveu ao presidente Roosevelt, que de início não deu muita importância para o aviso do cientista. Só algum tempo depois, quando o físico também alemão Werner Heisenberg já estava quase produzindo a bomba, foi que os americanos levaram a sério a ameaça e começaram o famoso projeto Manhattan para a confecção da bomba atômica americana, liderado pelo físico Robert Oppenheimer. E Einstein acabou sendo convencido a atuar no projeto como consultor, embora isso contrariasse seus princípios pacifistas. Mais tarde ele se mostraria arrependido, mas ou era isso, ou permitir que os alemães tivessem a bomba primeiro. Após uma intrigante corrida científica fomentada por fins bélicos, recheada de espionagem, contra-espionagem e sabotagem, a Alemanha não conseguiu seu intento a tempo e acabou sendo derrotada. Mas ainda restava o Japão. O país oriental continuava em guerra e, ao contrário da Alemanha, os Estados Unidos lograram êxito na construção da bomba e resolveram utilizá-la rapidamente, sem aviso prévio, em uma cidade densamente povoada, onde haviam várias indústrias de guerra e casas de operários. Assim, em 6 de agosto de 1945, o bombardeiro Enola Gay sobrevoa a cidade japonesa de Hiroshima. Precisamente às 8h16 da manhã, uma bomba de fissão de urânio de codinome Little Boy é jogada do avião. Ela cai, silvando e girando. Se a bomba atingisse o chão, abriria uma cratera e o solo absorveria grande parte do impacto. Para evitar isso, ela foi projetada para explodir no ar, pois assim a destruição seria maior. Ela é então detonada a pouco menos de 610 metros do solo, 43 segundos depois de lançada. Nesse momento, o impulso elétrico provoca uma faísca que dispara uma explosão na parte traseira da bomba, atirando um projétil de urânio no restante da carga. Uma carga contendo o urânio mais purificado já produzido natural ou artificialmente no planeta Terra, com inúmeros nêutrons desgarrados dentro dele. Sem carga elétrica, esses nêutrons atravessam as barreiras de elétrons em direção aos núcleos dos átomos. Entendam agora, durante 4,5 bilhões de anos, aqueles nêutrons permaneceram presos ao seu núcleo pela cola da força nuclear forte. A Terra havia esfriado, os continentes já haviam se separado e eles se mantiveram ali unidos. Agora a chegada de nêutrons extras acabavam com o delicado equilíbrio que mantinha aqueles núcleos coesos desde então. Cada núcleo gera mais bólides que atingem violentamente diversos outros átomos. Uma reação em cadeia incontrolável enquanto a massa está desaparecendo em altíssima velocidade, transformando-se em uma quantidade absurda de energia. E igual a mc ao quadrado. A enorme energia liberada arrebenta a superfície externa do artefato, jorrando sob um calor de milhões de graus, mais quente que o interior do Sol, uma temperatura que aumenta até atingir condições semelhantes àquelas que ocorreram no nascimento do nosso universo. A onda de choque pulveriza tudo em seu caminho. Veículos e edifícios são destruídos pela altíssima temperatura e por um vento que atinge 440 metros por segundo. Em um raio de 1 quilômetro, a vida é completamente obliterada e a morte alcança pessoas a vários quilômetros do epicentro. 70 mil seres humanos morrem imediatamente. A mesma quantidade é ferida e muito mais irá morrer em função da radioatividade nas próximas décadas. Menos de 10 quilos de urânio foram capazes de gerar uma explosão equivalente a 15 mil toneladas de TNT. De forma medonha e trágica, mc ao quadrado havia mostrado o poder que ela representa. Anos mais tarde, Einstein lamentou a sua participação no projeto daquela arma destrutiva e chegou mesmo a dizer que o maior erro da sua vida foi ter escrito para o presidente Roosevelt. Ele continuou até o resto da sua vida a pesquisar e a trabalhar incessantemente, e seu grande sonho era unificar todas as leis da física em uma grande teoria do campo unificado, o que não foi possível. Einstein viajou o mundo todo, apresentando palestras, participando de conferências científicas e promovendo a cultura e o aprendizado científico. O cientista também lutou pela causa sionista e chegou a ser convidado para ser presidente de Israel,
cargo que recusou por achar que não tinha nenhuma aptidão política. Ele recebeu inúmeras homenagens ainda em vida e se tornou muito popular para os padrões de um cientista, sendo reconhecido hoje como um dos maiores gênios da história da humanidade. Albert Einstein morreu em 17 de abril de 1955, aos 76 anos. Ele chegou a recusar uma cirurgia quando estava hospitalizado, nos dias que antecederam a sua morte, com a frase: "Eu fiz a minha parte. É hora de ir embora e eu vou fazê-lo com elegância." Para finalizar, é importante observar que a mc² é um caso particular de uma fórmula bem mais complexa. A mc² só se aplica quando a massa estiver em repouso. Mas se a massa estiver em movimento, a energia e o movimento devem, claro, ser considerados. E a equação torna-se um pouco mais complexa. Einstein foi o primeiro a encontrar E igual a mc² através do seu raciocínio e utilizando um determinado conjunto de cálculos. Depois dele, no entanto, outros pesquisadores descobriram ser possível chegar à mesma fórmula através de cálculos diferentes. Mas é assim mesmo, quando a gente descobre como um truque de mágica foi feito, fica meio óbvio a forma como ele foi bolado. Mas essas outras formas de se calcular a MC apenas atestam que Einstein estava correto. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para um post do papodeprimata.com.br contendo material explicando a como se chegar a mc² com outros cálculos. Eu vou deixar lá também material complementar sobre os demais assuntos que a gente tratou aqui na série e a bibliografia completa que eu usei para fazê-la. E por último, você pode estar se perguntando, onde é que está a mc² no nosso cotidiano? Bom, não é apenas em armas atômicas, felizmente. Toda a nossa tecnologia de fusão e fissão nuclear para geração de energia se baseia nesse conhecimento. Mas a mc² também está presente nos detectores de fumaça em nossas casas, nos radioisótopos utilizados na radioterapia, nas tomografias e alguns outros exames médicos feitos por contraste. Alguns estudos e aplicações com a luz são legados importantes da equação, assim como as pesquisas sobre a antimatéria. Somos capazes de entender o que acontece nos buracos negros por causa da fórmula, e a datação em carbono só é possível por causa da descoberta de E mc². A tecnologia espacial depende em grande parte da radiação emitida por plutônio, massa se convertendo em energia. Mas não é apenas na nossa tecnologia que nós vemos a fórmula em ação. Ela está presente no mundo que nos cerca. Das reações nucleares que ocorrem em estrelas como o nosso Sol, que possibilita a nossa sobrevivência convertendo 4,3 milhões de toneladas de matéria em energia a cada segundo, a perda de massa que ocorre em nossos corpos a cada minuto em todas as nossas atividades quando queimamos calorias. O calor do interior do planeta Terra só é mantido pela transformação constante de urânio e tório em energia. E no próprio início do universo, E igual a mc² teve papel fundamental. Tudo o que conhecemos, os seres humanos, os animais, a vida em toda a sua complexidade, as montanhas, os planetas, as estrelas e o universo. Nada disso existiria se massa e energia não pudessem ser transformadas uma na outra. Descobrimos isso graças a uma prodigiosa mente que nunca deixou de reconhecer o papel que outros grandes homens tiveram nessa descoberta. Homens e mulheres que dedicaram suas vidas a deixar um legado científico inestimável. E como gesto de gratidão, o mínimo que devemos fazer é reconhecer a sua importância e não esquecê-los. Na nossa viagem ao reino da física, conhecemos alguns desses gênios, nos maravilhamos com suas descobertas e compreendemos por que elas mudaram o mundo. Eu espero que você, como eu, tenha gostado dessa jornada e achado proveitosa. E igual a mc². Agora você entende. Um grande abraço.